Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia para quem está assistindo agora, né? Boa noite para quem está assistindo à noite e boa tarde para quem está assistindo à tarde, a aula. Que geralmente eu subo a aula à noite, né? Mas eu estou durante o dia, então às vezes até eu me confundo aqui. Será que o pessoal está assistindo agora? Será que o pessoal está assistindo de manhã? Mas não importa, o importante é que você está aqui. Importante que você está acompanhando as aulas e por isso eu já lhe peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Aqui nós estudamos análise gráfica. Aqui nós estudamos como o gráfico se comporta. Tá lá, primeira entradinha, depois a gente vai analisar sobre isso. Aqui a gente estuda análise gráfica. A análise gráfica, ela sempre tem que estar de acordo com a movimentação do gráfico. O que seria análise gráfica? É um conjunto de regras onde você, cada passo que você estuda, você encaixa toda a sua análise. Então você é muito bem-vindo aqui no canal, convido você a se inscrever, convido você a ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma aula e deixar aquele like bonitão. Eu não abri meu point to fix. Point to fix. Deixa eu abrir ele agora. Lembrei de pôr para carregar. Point to fix. Lembrei de pôr para carregar o programa que grava a tela, mas não carreguei a minha marcação aqui, minha caneta. Deixa eu abrir ele aqui. Só um minutinho, pessoal. Ao vivo é assim mesmo, tá? A gente esquece da marcação, a gente esquece. O importante é que eu consegui gravar aqui. Pôr para gravar, né? Que é o mais importante. Bom, antes da gente começar os estudos, vou deixar aqui aquele recadinho do coração que você sabe. Um e-book que eu deixo aqui inteiramente grátis para você que chega aqui no canal. Nesse e-book eu trabalho em 36 páginas, 16 padrões de velas que você pode estudar aí de forma gratuita. Para baixar é simples, é só vir aqui no meu canal oficial. No meu canal oficial aqui, ó, nos links oficiais. Deixa eu pegar aqui certa ferramenta. Deixa eu apagar isso aqui, fica feio, né? Aqui, ó, nos links oficiais. Aqui você vai encontrar o canal do Telegram, onde você encontra o download para fazer o download do e-book. Tem meu WhatsApp, caso queira tirar alguma dúvida, tem meu Instagram e tem o link de acesso ao treinamento para você fazer parte da área do aluno e estudar da forma correta. Vir para o treinamento para estudar e saber exatamente como analisar um gráfico. Quando você entra aqui, ó, no canal do Telegram para baixar, ó, você vê aqui a mensagem fixada, clica sobre ela, aparece dois links, aí você escolhe qual dos dois links e baixa o e-book inteiramente grátis. Aqui dentro você vai ver resultados de alunos e as aulas que eu subo todos os dias aqui para o canal do YouTube. Aqui, por exemplo, o Charles, ó, batendo meta, agradeço pelos ensinamentos, ó, o Charles já há quase um ano faz parte do treinamento, dá uma olhada nos resultados dele. Maravilha, né? Depois que aprende, pessoal, não tem erro, depois que aprende você segue o seu caminho. Aqui também alguns resultados, ó. Se não falha a minha memória, esse aqui é o Claudinei, aluno novo, entrou esses dias, ó, exatamente, acho que é ele mesmo, ó, R$254 de lucro. Isso, ele até pediu o meu WhatsApp aqui para mandar os resultados, ó. Começou com R$30, primeiro dia de operações dele, R$30, finalizou com 250 e poucos reais. Será que tá bom? Claudinei tá fazendo prova disso, ó. Realmente como funciona a análise gráfica. Aqui é o aluno João, entrada pesada aqui. O João já tinha um certo conhecimento técnico, veio para o treinamento para aprimorar, ele mandou todas as mensagens dele, todas as 9 entradas, só que aí fica muito maçante se eu postar tudo, né? Postei uma ali, ó, praticamente 9-0, o João batendo meta. Interessante, pessoal, que o João ele opera na transição do mercado fechado para o mercado aberto, sabia? Naquele fechamento do mercado aberto para o mercado fechado é a hora que ele opera. Ou seja, quando você sabe analisar o gráfico, não tem hora nem dia para operar. Basta você saber o que o gráfico está fazendo.
Assim como o Douglas, ó, batendo meta. E é interessante, se você perceber, cada aluno numa corretora diferente, cada aluno tem a sua corretora que você gosta. Aqui a gente não especifica corretora mesmo, porque eu nem estou aí para as corretoras, eu quero é que você aprenda mesmo a análise gráfica. Aqui, ó, Natan batendo meta, fazendo seu saque, o primeiro de muitos, meus parabéns, Natan. Aula que eu subo aqui para o canal todos os dias, ó. Aqui o Pedro batendo meta novamente, todos os dias. Aqui o Murilo batendo meta 3-1 e fazendo saque, mandando seus resultados. Aqui o Xande batendo sua meta. Aqui o Aleph também, ó, batendo meta 3-1. Maicon, aluno novo também, ó, batendo meta 2-0, perfeito. Aqui passou, né? Me perdi aqui. Era o Marcos, ó, o Marcos batendo meta, fazendo saque e por aí por diante, tá? Poliana aqui, ó, lindos trades. Entra aí, baixe o e-book, acompanhe os alunos. Qualquer dúvida também, você pode entrar em contato aqui, ó, via direct do Instagram, me segue lá. Ó, Cadu Rinaldi, link de resultados de alunos, ainda com 60%. Acredito que até o mês que vem eu consigo fazer esse valor. Link de acesso ao treinamento. Link de acesso, tem aqui meu WhatsApp também, caso você tenha alguma dúvida, tá bom? Recados dados, entrei aqui, ó, vamos analisar esse gráfico. Qual é a perspectiva da movimentação do gráfico aqui, pessoal? Ó, peraí, deixa eu ver uma oportunidade aqui. Antes da gente explicar, apareceu uma nova oportunidade, não, Euro-GBP não, Euro-USD. Euro-USD, ó. Euro-USD, apareceu uma nova oportunidade aqui. Vou entrar, vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, ó, nós vamos estudando um pouco aqui a análise do gráfico. Eu ia explicar para vocês a primeira entrada, o que aconteceu na primeira entrada, só que apareceu uma oportunidade já dentro aqui do mesmo movimento do gráfico, então eu vou lá e aproveito a oportunidade também para fazer o meu trade. Deixa eu pegar aqui, ó, mais duas taxas nessa oportunidade. Ó, a primeira entrada foi nesse movimento aqui de venda, na expectativa do gráfico chegar até essa região, tá? Como o gráfico chegou até a região, eu aproveitei a oportunidade para pegar novamente ali. A gente vai conversar sobre esta entrada, a gente vai conversar sobre essa análise, para que você tire todas as suas dúvidas aqui e realmente aprenda o que é análise gráfica. Tá lá, pessoal. Quanto tempo eu demorei aqui na frente do gráfico? Quanto tempo eu demorei aqui na frente do gráfico, para fazer em duas oportunidades 4-0? Simples, né? Ó, simples. Não deu 10 minutos aqui, em 10 minutos meta batida. Vamos analisar? Hoje o payout está com 84 aqui para mim, não está muito legal, então nesse horário eu prefiro 86, 87, mas nesse horário aqui a expectativa é que vale. Vamos analisar o gráfico, vamos entender o gráfico, vamos definir as regiões e aí você vai entender um pouco mais sobre a análise que eu fiz aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Quando eu abro aqui o par de moeda, esse par de moeda aqui é o euro barra USD. Que significa isso? Significa que eu tenho moeda base e moeda cotação, que é a variação. Então aqui, ó, eu tenho a base e eu tenho a cotação. A minha ideia vai ser sempre em relação a valorização ou a desvalorização da base em relação à cotação. E por que eu estou falando isso para você, pessoal? Porque eu já dei uma analisada no que está acontecendo nesse par de moeda. Aquilo que acontece por trás das câmeras aqui, você não está vendo, é claro. Quem está no treinamento entende o que eu falo a respeito disso. Existe todo um trabalho de entendimento gráfico antes da sua entrada para você entender se aquele ativo naquele momento pode ser operável ou não. Ontem mesmo um rapaz perguntou assim, Cadu, é verdade que os seus alunos operam em qualquer horário? Eu falei, sim, é verdade. Tudo vai depender de como o gráfico está trabalhando, é óbvio, né?
Então, quando eu olho para esse gráfico aqui, pessoal, eu vejo tudo bem definido. O que eu vejo aqui? Ó? Eu vejo um suporte lindo, eu vejo uma resistência linda aqui. Dentro dessa movimentação, o que eu consigo enxergar? Eu consigo enxergar aqui uma linda movimentação de canal de alta sendo rompido e continuando movimentação de tendência. Para buscar o que, pessoal? Para buscar região de liquidez. Região de liquidez. Logo, quando ele faz este movimento aqui, ó, quando ele faz este movimento aqui de máxima na região, o que o Cadu faz? Eu já faço minha entrada. Lembrando, qual é a expectativa da movimentação, pessoal? Se eu for ver regiões macro, eu tenho o meu grande ponto de compra e eu tenho o meu grande ponto de venda. Este ponto aqui, ó, é o meu grande ponto de venda. Tem algum outro ponto de venda que eu posso pensar no meio do caminho? Sim, eu tenho este ponto de venda e eu tenho também este ponto de venda. Mas eles não são os pontos principais de venda. Lembre-se, pessoal, existem regiões que são as principais do mercado. Aí tem questões a ver com fundo verdadeiro, topo verdadeiro, regiões de movimentação do gráfico, a tendência chegando ao final, a tendência perdendo força. Isso tudo você aprende no treinamento um passo a passo. Aqui eu estou dando a ponta do iceberg, mostrando para você como você pode fazer uma análise gráfica bem feita todos os dias aí no seu ativo para você parar de perder dinheiro no mercado. Ou seja, de duas uma, né? Ou você aprende, porque senão não tem vida longa no mercado. Ele é tecnicamente racional. Então você tem região, ó, de venda e região de compra. Então percebe-se que ontem nós falamos sobre forças gráficas. Ontem eu subi uma aula aqui sobre forças gráficas. Quando eu vejo aqui a movimentação do preço, eu consigo ver, ó, aqui que o preço está caro. O preço aqui está caro e aqui o preço está barato, correto? Logo, se ele está barato, eu tenho um desconto aqui para comprar o preço, o ativo, né? Logo, se ele está caro, eu estou numa região de prêmio, onde eu posso fazer o quê? Auferir os meus lucros. Então, neste ponto, ou com esse pensamento de como fazer uma análise correta do gráfico para você operar o suporte e resistência de forma simples, você primeiro tem que entender esses pontos. Toda uma movimentação técnica que te leva ao entendimento. Então, nesse exato momento, quando eu vejo aqui, ó, a relação preço que está caro e a relação preço que está barato, no movimento do gráfico, eu vejo a possibilidade ainda, mesmo do preço não estando tão caro assim, a vontade de continuar vendendo. Tanto é que você pode ver através do movimento de volume e movimento do padrão de candle, que ele ainda, ó, desde o movimento da alta, a média dele sempre esteve com uma visão de vendedor. Você pode olhar no gráfico aqui, ó, você pode olhar no volume, você pode fazer suas análises de volume, tanto candle a candle, ou vela a vela, né? Como fazer uma análise de como analisar o gráfico, aí sua movimentação, entre volume na vela a vela, né? No candle a candle, barra a barra, ou fazer essa menção do volume financeiro em relação às tendências. Tanto é ó, que desde lá do passado, o volume de venda está sempre maior que o volume de compra. Então isso mostra a intenção do mercado. Bom, logo, quando a gente estava trabalhando aqui, eu fiz uma vendinha aqui, deu muito bom, e o gráfico continuou fazendo sua movimentação. Porque qual era a expectativa? Olha só, olha a movimentação, pessoal. Qual que era a expectativa? A expectativa era que o gráfico viesse buscar o quê? Região de liquidez. Olha o módulo 12 aí, pessoal. Olha o módulo 12, quem está no treinamento. Quando o preço chega aqui, ó, no movimento do módulo 12, deixa eu ver se eu consigo dar amplitude. Isso. Quando ele chega aqui, ó, no movimento do módulo 12, o que acontece com o gráfico? Ó?
ele chega justamente na região de liquidez. Ele chega justamente aqui, ó, neste fundo. Depois de toda essa movimentação aqui, ó, do preço, você pensa assim, ah, Cadu, o gráfico está numa tendência de baixa. Perfeito. Ele pode fazer muito bem aqui uma correção e continuar fazendo o seu movimento. E foi exatamente o que ele fez. Essa entrada só é possível por causa da análise das regiões, como a gente vê lá no módulo 12. Se você parar para pensar, ó, o gráfico ele rastreia toda a movimentação. Ele vai deixando aqui toda uma movimentação. Olha quantas regiões de resistência ele tem aqui, ó. Ele vai deixando inúmeras regiões de resistência. São as melhores? Não, não são as melhores, mas são regiões de resistências. Então eu vejo aqui, ó, região fraquinha, 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 fraquinha. Opa, aqui já fica uma região boa de venda, uma região boa de venda. Mas o preço está lá embaixo. O preço está lá embaixo. Ele já começa a fazer o quê? Dizendo para mim, desde a primeira entrada que nós fizemos lá no passado, desde a primeira análise que nós fizemos, que a vontade dele é continuar a movimentação. Que movimentação? Simples, né? Ó, movimento de baixa. Ou seja, para você saber se você vai corrigir ou vai continuar um movimento no gráfico, você precisa entender como que o gráfico está trabalhando. Então você olha a forma macro para trabalhar a forma micro. Você sempre vai ter que utilizar isso. Aqui, por exemplo, ó, eu precisei apenas de 1 hora. 1 hora de movimentação gráfica para mim já foi suficiente para eu entender, lembrando, porque nós estamos aqui em binárias, já foi suficiente para eu entender a movimentação do gráfico. Desde o primeiro movimento, ó, desde esse primeiro movimento aqui, que aconteceu lá nessa movimentação, eu já tinha expectativa que o gráfico procuraria essas movimentações, essas regiões, como a gente vê lá no caso no módulo 12. Então eu tenho essas movimentações. De duas uma, ou ele vem buscar liquidez aqui embaixo e retorna para fazer movimento, ou ele rompe e continua buscando liquidez. É aquela velha história que eu falo para vocês, ó. Gráfico sai do ponto A, gráfico vem buscar ponto B. Não tem liquidez suficiente, não tem combustível suficiente, ele vai continuar buscando o ponto B lá embaixo. Até ele encher o tanque, lembra a historinha do carro? Não sei se você acompanha as aulas. Assim que ele encher o tanque, ele retorna à sua movimentação que ele estava fazendo. Isso tudo, pessoal, são movimentações técnicas que o gráfico faz todos os dias. Todos os dias o gráfico faz essas movimentações. Todos os dias o gráfico vai apresentar essas movimentações para nós. Cabe a você a saber como analisar o gráfico para operar vela a vela na tendência. Você entendeu? Porque dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu operei vela a vela no sentido de vou continuar fazendo a venda na região. Porém, depois dele ter feito o movimento de ignição lá no início da tendência, chegando numa região de fundo que nós explicamos lá no módulo 12, o que ele me mostra aqui? Ele me mostra já uma dificuldade de rompimento direto da região. E aí eu consigo então fazer o quê? Uma correção na região. Por isso que essa análise da vela a vela, como analisar a vela próximo à região de suporte e resistência para melhor entrada, é de suma importância. Porque mesmo você vendo uma tendência como essa, você consegue analisar diante do gráfico as possibilidades de entradas. E você não precisa ficar no gráfico aqui, à frente do gráfico, 2 horas no mercado, para você entender o que o gráfico está fazendo. Você não precisa ficar 2 horas à frente do gráfico. Você precisa saber como se comportar na frente do gráfico. Entendeu? Você nunca vai deixar de aplicar técnica por causa de questões técnicas que o gráfico não vão te demonstrar. Ele vai te demonstrar sim, pessoal. Agora o que acontece é o seguinte, para você chegar aqui e aplicar isso,
você tem que fazer o quê? Alguns desafios pessoais, né? Ah, Cadu, eu estou estudando, eu estou aplicando, só que não está dando certo ainda. Talvez, pessoal, uma coisa que eu sempre falo para vocês, o gráfico funciona assim, ó. Técnicas de quem? Da análise gráfica. Você tem que utilizar de mentalidade e tem que utilizar de gestão. Opa, escrevi errado. Então vamos lá, gestão. O que acontece é o seguinte, tem muitas pessoas que às vezes começam a estudar, mas ela fala assim, eu não consigo sair do lugar. Professor, eu tento, mas eu não consigo sair do lugar. Não estou dizendo que está estudando comigo, pode estar estudando com qualquer pessoa. Se estudar comigo, eu vou ajudar você a sair do lugar rapidinho. Mas enquanto isso não acontece, enquanto você não está estudando comigo, você pode sofrer de alguns problemas como esse. Você pode ter 3 falhas no seu trade. 3 erros comuns que todo trader iniciante comete ao operar um vela-vela. Tá? Quais são os seus erros comuns? O erro pode ser nas questões técnicas da análise gráfica, e aí a gente precisa ver a sua forma de analisar passo a passo, e isso eu consigo fazer com quem é aluno do treinamento, né? Os alunos enviam o seu diário de trading, eu analiso o diário de trading, e ali a gente faz uma análise profunda do que pode estar dando errado. O aluno pode estar errando em mentalidade, ou o aluno pode estar errando na gestão. Então as questões técnicas, eu consigo fazer isso só com um aluno, que está inteiramente ligado comigo, mandando seus resultados. A questão de mentalidade e gestão pode ser uma questão ampla, que eu posso passar para outras pessoas, que talvez seja onde você esteja errando, né? Porque são 3 falhas comuns que todo trader iniciante comete ao fazer as suas análises. Na questão da mentalidade, eu posso dizer uma coisa para você. Você tem que tomar algumas atitudes na sua vida que vão mudar totalmente o seu entendimento. Você tem que tomar algumas atitudes, como um profissional da área, que vai mudar todo o seu comportamento diante do gráfico. Algumas dicas aqui que eu vou deixar para você entender que isso pode estar atrapalhando você nos seus resultados. Por exemplo, se afastar de gente ruim. Quantas vezes você chegou e falou para alguém que você está estudando o mercado, que você está trabalhando os gráficos, e alguém fala assim para você, isso aí não serve para nada, isso aí não dá em nada, larga disso. Você já entendeu, né? Você já entendeu. Se afaste de pessoas assim. Cuide mais de você. Sabe aquela coisa de um momentinho de você fazer uma caminhada no dia, o momento de você fazer uma boa leitura no dia, o momento de você comer uma comida que você gosta? Viva o presente. Lembra que eu comentei com vocês? Você tem que ser o melhor hoje para o amanhã ser diferente. Não fique se remoendo no ano passado. Viva o hoje para você ser o melhor no presente. E no hoje, faça o quê? Dê o seu melhor. Se é para estudar análise gráfica, estude análise gráfica. Pare de reclamar. Tem gente que entra em contato comigo, pessoal, não aluno, mas ele reclama da corretora, ele reclama do computador, ele reclama do celular, ele reclama que o computador fica na sala e ele não consegue operar por causa do barulho, ele reclama de tudo. E qual que é a atitude que ele faz para mudar? Nenhuma. Confie em si mesmo. Estudou? Sabe o que está fazendo? Confie. Vai lá e faz o que você aprendeu. Cultive boas amizades. Pessoas que te levam a entender que o que você faz para a sua vida e é o que você gosta é a melhor opção. Priorize paz na vida. O que é paz na vida? Pode ser você ter um dinheiro no bolso, você ter saúde na sua família, você ter saúde com você mesmo. São questões que estão ligadas à mentalidade. E uma das que eu acho principal, né?
investir em conhecimento. Por quê? Sabe quando investir em conhecimento? Sabe como que as pessoas conseguem mudar a mentalidade? Quando elas estão engajadas pessoalmente, justamente a se desenvolver como pessoa. E o que significa isso? Significa que hoje ela se torna uma pessoa melhor que amanhã. Então, as questões técnicas, como eu falei para você, que é muito importante, é a razão de tudo, eu consigo fazer isso só com quem é aluno direto. A gestão do capital, a gente pode trabalhar de forma coletiva, também com os alunos aqui do YouTube. A mentalidade também. Então, deixando as questões técnicas um pouco de lado agora, falando um pouquinho de mentalidade. Como é que você consegue aplicar uma entrada perfeita numa região perfeita? Quando você tiver com com este tríplice pensamento funcionando, pessoal, ligado. Técnica está ligada à mentalidade, que está ligada à gestão. Talvez o seu problema não seja só técnica. Talvez você tenha até técnica demais, mas você está cercado de gente ruim, você não tem cuidado de você não vive o presente, talvez não está dando o seu melhor. Talvez você só seja um reclamão. Talvez você humilhe a você mesmo todo dia. Talvez você não confie em você mesmo não acredita em você. Cultive aqui boas amizades, está escrito errado, tá? Priorize ter paz na vida e invista em conhecimento. O que é investir em conhecimento? É você justamente partir da questão técnica para a mentalidade de gestão. Pessoal, depois que você tem toda a técnica desenvolvida, quando você tem algumas questões que você não consegue aplicar, aí essas questões estão ligadas à mentalidade. E as pessoas são diferentes. Eu não sou igual a você não é igual a mim, você não é igual ao Guinho, o Zezinho ou o Luizinho. Você não é igual a eles. Cada um vai agir dessa forma, de forma diferente. É questão de criação de pai e de mãe, é questão de criação familiar, é como você cresceu com escassez ou abastança na sua vida. Tem gente, pessoal, que cresceu numa escassez terrível familiar. Na hora que ele vai lidar com o dinheiro, que ele vai analisar o gráfico, que ele precisa trabalhar com dinheiro, ele tem problemas quanto a isso. Só que são questões que se extrapolam às questões técnicas. Aí vai entrar nas questões da mentalidade. E é algo que você precisa trabalhar em você. Agora, tem pessoas que trabalham com abastança. Tem pessoas que foram criados dessa forma. Quando eu digo isso, não estou dizendo que a pessoa nasceu milionária, pessoal. São questões de princípios e valores. Então, tem pessoas que crescem com essa abastância intrínseca no seu crescimento. E ela não tem problema com escassez. Ela não tem problema com isso. Então, o desenrolar dela da mentalidade vai ser muito mais tranquila de uma pessoa que tem esses problemas. Agora, é claro, cada caso é um caso. Cada caso tem que ser analisado. Por exemplo, os alunos, quando chegam até mim, a primeira coisa que a gente trabalha são as questões técnicas, as questões racionais. Depois que essa pessoa desenvolve as questões técnicas, mas se ela não consegue sair do lugar, aí a gente começa a tentar desenvolver essa mentalidade. Dentro da mentalidade, de forma natural, a gestão começa a acontecer. E aí é uma questão de mérito. Aí cada um vai seguir o seu caminho, cada um vai desenvolver o seu caminho, cada um vai seguir aquilo que ele tem de propósito na sua vida. Entendeu? Então, quando a gente chega no gráfico aqui, por exemplo, Cadu, você fez uma operação aqui, por exemplo, você aplicou uma vela a vela, próximo à região de suporte, vendendo. Sim, existem questões técnicas para isso. Aqui eu fiz uma compra nessa região, existem questões técnicas para isso. Tem pessoas, pessoal, que ela está até vendo a entrada ali, mas ela já chega tão frustrada diante do gráfico, por tudo aquilo que eu comentei ali com vocês, que ela não consegue enxergar a entrada. Ela não consegue enxergar a oportunidade. Ou seja, ela deixa uma questão da mentalidade, uma questão emocional sobrepor a razão. E é por isso que eu sempre digo para vocês, a razão, ela está ligada à execução. E a emoção está ligada ao coração. Não é assim? Você não aprendeu isso?
em algum dia na sua vida, eu acho que você aprendeu isso. Então, enquanto a pessoa que vive emocionada, ela vai agir no gráfico só pelo coração. E se ela estiver ligada naquelas questões de mentalidades que eu trabalhei com você ali, pessoal, vai ser um desastre. Porque não tomamos decisões perfeitas quando a emoção sobrepõe aquilo que é razão. Agora, quando estamos ligados na razão, o nosso cérebro, isso aqui é um cérebro, tá? O nosso cérebro está ali, ó, raciocinando. Então a gente não pode deixar as questões do coração interferir o nosso cérebro. Nós temos que fazer com que as questões do cérebro, da razão, tome conta da emoção. E é assim que você vai conseguir fazer uma mentalidade, vai fazer uma gestão, vai aplicar um padrão de vela na região perfeito, vai seguir uma tendência como tem que ser seguida, porque você sabe exatamente que o gráfico é uma questão técnica, é uma questão racional, você já sabe sobrepor a razão sobre a emoção e as coisas vão fluir como tem que ser, desde que você consiga este equilíbrio. Compreendeu? Compreendeu? Eu tentei trazer um pouquinho para vocês hoje de técnica e mentalidade, tá? Algumas pessoas pedem, professor, fala um pouco sobre mentalidade, às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas, então eu estou trazendo isso para você. Tanto quem é aluno aqui do YouTube, como é aluno do treinamento também, precisa ouvir isso. Por mais que a gente tenha um módulo sobre isso, tem livros para a gente estudar sobre isso, às vezes é necessário uma chacoalhada em relação a isso, né? Aqui, por exemplo, nas questões técnicas, você viu como analisar a tendência para operar vela a vela em região de suporte e resistência. Então, vamos colocar aqui um hashtag, por mais que a gente falou sobre mentalidade, mas a questão técnica, que é o meu papel aqui, nós falamos sobre vela a vela, né? Como operar vela a vela numa tendência em região de suporte e resistência. Por que em região de suporte e resistência? O preço aqui está em região de suporte, está próximo em região de suporte. Como eu vou agir em relação a esses trades? Vou agir de acordo com o contexto gráfico. Qual é a região de entrada? Como a tendência está se comportando? Qual é o padrão de vela que está acontecendo? Qual é o volume do mercado? Nós vimos tudo isso, pessoal, nessas duas entradinhas. Talvez, se você não entendeu as entradas ou não percebeu, é porque falta de conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você consegue desenvolver as outras áreas do trade. Por isso, como eu falei lá na questão da mentalidade, invista em conhecimento também. Isso vai fazer com que você tenha um plus, avance, tenha resultados, talvez que você demoraria meses, anos, você consegue acelerar isso. Inclusive, se você quiser fazer parte do treinamento, os links estão aí abaixo. As inscrições funcionam 24 horas por dia, está com uma super promoção de 60% de desconto. Até, eu acho que agora julho eu consigo fazer esse valor promocional. Então será muito bem-vindo. Você tem um suporte diretamente comigo. Eu sou o seu professor tutor que te acompanho, ajudo nas correções, ajudo você a corrigir os seus erros para que você cresça em conhecimento e por mérito siga o seu caminho. Tá bom? Você quer fazer acesso ao indicador também? Quem é aluno lá no módulo 13, você vê o funcionamento do indicador, ou que não seja aluno, mas quer fazer a aquisição do indicador, qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Tá bom, pessoal? Eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Não saia daqui sem deixar o comentário, sem deixar o seu like. Fica com Deus. Fui!